Minha mãe deu um soco no rosto do meu marido e minha família entrou com uma ordem de restrição contra ele. Agora eles estão furiosos porque escolhi ficar do lado dele. Estou casada com meu marido há poucos meses, mas estamos juntos há 6 anos. Meus pais pediram que nos mudássemos para a casa deles há 2 anos para ajudá-los, pois meu pai é portador de deficiência física. Concordamos porque isso nos permitiria economizar para comprar uma casa. Quando eu tinha 19 anos, meu pai teve um tumor no cérebro e, ao mesmo tempo, sua mãe estava no hospital, e a situação não era nada boa. Minha mãe passava o tempo todo no hospital com minha avó, então decidi tirar 2 anos de férias da faculdade e pedir uma licença do meu emprego até que meu pai melhorasse para que eu pudesse cuidar dele e do meu irmão mais novo. Um tempo depois, conheci meu marido no trabalho e nos demos bem. Desde o início, ele se encarregou de levar meu pai aos compromissos e consertar as coisas da casa para eles. Quando nos mudamos, meu marido arrumava a casa para meus pais todos os dias, mesmo depois de trabalhar 10 horas por dia. Ele fazia tudo o que eles pediam. Ele consertou a secadora 6 vezes, consertou o ar-condicionado e fez tudo o que eles precisavam. No entanto, minha mãe tem sido rude e passivo-agressiva com ele desde que nos casamos. Na minha infância, sofri abuso emocional da minha mãe e fui ensinada a odiar meu pai porque ele estava sempre trabalhando. Minha mãe sempre me dizia que meu pai não tinha tempo para mim e que eu não deveria incomodá-lo por nada. Minha mãe uma vez quebrou um cavalete na minha cabeça quando eu tinha 6 anos, porque eu estava brincando de Barbie com minha amiga ao invés de ajudá-la com as tarefas domésticas. Minha mãe sempre foi tóxica, mas eu sempre fui criticada pela família e pelos amigos da família, que sempre diziam que a culpa era minha. Meu irmão, por outro lado, roubou meus pais, roubou milhares e milhares de dólares deles, tornou-se viciado em drogas pesadas e ameaçou bater em mim e em meus pais várias vezes. Ele é o filho mimado e não seria capaz de fazer nada de errado. Sempre me ressenti com meus pais por causa disso, mas sempre me fizeram acreditar que eu estava sendo estúpida e que a culpa era minha. Meu marido e eu investimos nosso próprio dinheiro na casa dos meus pais para ajudá-los a consertá-la, sem nem considerar receber o dinheiro de volta. Meus pais foram ingratos por tudo que nós, especialmente meu marido, fizemos por eles, mas continuamos fazendo isso porque também morávamos lá. Recentemente, meu terapeuta me disse que, para ser saudável para mim e para meu marido, eu teria de confrontar meus pais sobre todos os problemas e traumas com os quais eu vinha convivendo. Então, faço isso e, de repente, eles alegam que meu marido está fazendo lavagem cerebral em mim. Nas palavras deles, nunca houve um problema. Então por que estou confrontando eles agora que estou casada? Eu estava explicando a eles que meu terapeuta quer que eu trabalhe para ser mais saudável com minha família e foi por isso que decidi falar com eles. Meu marido e eu recebemos muitos presentes em nosso casamento e meus pais disseram para colocá-los em um cômodo que ninguém usa. Recentemente, eles reclamaram dos presentes ocupando espaço e nos disseram para pensar em alguma forma de armazenamento. Então, ontem, compramos um pequeno galpão e montamos no jardim para que pudéssemos colocar todas as nossas coisas nele. Foi aí que minha mãe também disse que queria que saíssemos de sua casa, pois não queria que nós instalássemos nada em sua casa e que a gente não fazia nada por ela. Eu lhe disse que não tínhamos para onde ir e que precisávamos de tempo. Ela então atacou meu marido e tentou lhe dar um soco no rosto. Minha mãe deu um soco no rosto do meu marido e minha família entrou com uma ordem de restrição contra ele. Agora eles estão furiosos porque escolhi ficar do lado dele. Parte 2. Ela então atacou meu marido e tentou lhe dar um soco no rosto. Meu pai a impediu e então chamaram a polícia. Quando a polícia chegou, eles nos disseram que sentiam pena de nós porque não tínhamos feito nada de errado, mas que meus pais queriam impor uma ordem de restrição temporária ao meu marido e também queriam que eu fosse avaliada por lavagem cerebral e síndrome de Estocolmo. Tudo isso por causa de um maldito galpão? A polícia voltou algumas horas depois e disse que eu não precisava sair, mas que, temporariamente, ele teria que sair. Então, arrumamos nossas coisas, pegamos nosso cachorro e fomos para um hotel. Tenho recebido mensagens de familiares dizendo que estou errada e que sou uma idiota porque fiz meus pais passarem por um inferno. Decidi, para minha própria saúde mental, que preciso me afastar de todos os membros tóxicos da família porque meu marido e eu não merecemos isso. Meu marido e eu encontramos uma casa e nos mudaremos para essa casa no final de agosto. No momento, estou com pouco contato com meus pais, apenas porque muitas de nossas coisas estão na casa deles. Já marquei um dia para que os funcionários da mudança venham me ajudar a recolher todos os nossos pertences e, sim, meus pais sabem que estamos levando nossas coisas. Meus pais não receberam nenhuma informação além do fato de termos encontrado um lugar para morar. Meu pai tem me ignorado desde a situação que eles causaram e basicamente me culpa por isso. Minha mãe acha que está tudo bem, embora eu diga a ela que nosso relacionamento está longe de estar bem, mas pais narcisistas acreditam no que querem. Quando todas as nossas coisas estiverem fora de casa, vou cortar todo o contato com meus pais e com quem mais precisar. Meu marido e eu, mesmo com essa situação difícil, ficamos mais fortes e estamos levando uma vida bastante tranquila. A terapia tem sido maravilhosa e estamos recebendo de braços abertos todas as coisas maravilhosas que estão surgindo em nosso caminho. Uma coisa que percebi, além do fato de meus pais serem narcisistas, é que realmente passei por muitos traumas ao longo de minha vida e meus pais ainda pensam que são os melhores pais que existem. Houve um momento, no início de tudo isso, em que senti que não conseguiria continuar. Quando saí dessa situação e me senti forte novamente, conversei com meus pais sobre isso, pois minha mãe continuava me dizendo o quanto eles ainda se importavam comigo. A resposta deles a tudo isso: ah, bem, isso não é culpa nossa e coisas acontecem. Eles estão certos. As coisas acontecem. E isso vai afetá-los muito quando eu sair de suas vidas para sempre. Eu engravidei de outro homem para dar um filho ao meu marido. E ele me abandonou. Davis me convenceu a dormir com ele até eu engravidar.
dizendo que um filho faria meu marido feliz. Meu marido sempre sonhou em formar uma família após o casamento, mas infelizmente ele tinha baixa fertilidade, e eu não conseguia engravidar. Tentamos por muito tempo, mas nunca deu certo. Eu via meus anos férteis passando, e meu marido continuava sem nada. No final, ele decidiu se conformar e sugeriu que adotássemos, mas eu tinha medo. No fundo, eu sabia que não seria a mesma coisa. Mesmo que eu viesse a amar aquela criança, nunca haveria como minha. E o mesmo aconteceria com meu marido. Meus amigos tentaram me convencer de que adotar seria a solução, que daríamos a uma criança a chance de ter uma família. Fingi concordar para não parecer insensível, mas no fundo eu ainda tinha dúvidas. Então conversei com meu melhor amigo Davis. Ele foi o único que realmente entendeu o que eu estava sentindo e me apoiou. Davis me fez ver que meus sentimentos eram válidos e que era natural ter receio de criar um filho que não fosse meu. Ele se ofereceu para me ajudar a engravidar, com a condição de que meu marido nunca soubesse. A nossa relação mudou, mas seria temporária. Eu amava meu marido e estava fazendo um sacrifício para dar a ele a felicidade que ele sempre quis. Quando meu marido ligava para avisar que estava saindo do trabalho, eu chamava Davis. A gente se encontrava, mas era tudo puramente físico, sem sentimentos envolvidos. O único objetivo era gerar um filho para completar nossa família. Em um mês, eu engravidei. Quando dei a notícia ao meu marido, a felicidade dele foi indescritível. Ele se emocionou, agradeceu a Deus e chorou nos meus braços. Eu engravidei de outro homem para dar um filho ao meu marido. E ele me abandonou. Parte 2. Ele compartilhou a novidade nas redes sociais, e logo começamos a receber felicitações de familiares e amigos, inclusive de Davis. O celular do meu marido se encheu de propagandas de coisas de bebê, e ele me pedia ajuda para escolher o que comprar. Naquele momento eu soube que tinha feito a escolha certa. Ele nasceu para ser pai, e agora seria o pai do meu filho. Não poderia haver situação mais perfeita, e a notícia fez com que ele esquecesse a ideia de adoção. Mas eu não contava que Davis tinha outras intenções. Ele veio me ver para me parabenizar pela gravidez. Como meu marido estava no trabalho, me senti à vontade para agradecê-lo por tudo o que tinha feito por nós. Davis pediu para repetirmos o que fizemos antes e eu não recusei. Senti que devia isso a ele e precisava retribuir de algum jeito. Quando contei a Davis que não poderia voltar para casa, pelo menos até meu filho nascer, ele ficou histérico. Você não pode me separar do meu filho. Eu sou o pai, ele tem meu sangue, e eu tenho o direito de estar na vida dele, foram as palavras exatas que ele usou. Comecei a me assustar. Por que ele estava dizendo aquilo? Insisti que meu marido não queria mais em casa e que tê-lo por perto seria um problema para o meu casamento, e ele apenas riu. Seu casamento perdeu valor quando você dormiu com outro homem. Eu comecei a chorar e pedi para ele parar, mas ele continuou. Não se sinta mal. Apesar de tudo, seu marido não é um homem completo se ele não consegue nem te dar um filho, mas eu sou, porque te amo e quero ficar com você. Ele se ajoelhou e pegou minhas mãos, mas eu saí. Não podia mais ouvir aquilo. Estava furiosa e não conseguia parar de chorar. Temia que Davis fizesse algo para arruinar meu relacionamento. Meu telefone estava cheio de mensagens e chamadas de Davis, variando de pedidos de desculpas pelo que aconteceu até ameaças. Eu não sabia o que fazer. Estava apavorada, me sentia presa e não podia contar para ninguém. Talvez para minha mãe, mas ela gostava demais do meu marido para deixar passar. Eu estava prestes a ceder às exigências de Davis, mas sabia que se fizesse o que ele queria, ele não pararia até destruir meu casamento. Ingenuamente pensei que se pedisse para ele me deixar em paz em nome do suposto amor que dizia ter por mim, ele se compadeceria, mas isso só o deixou mais irritado. Ele começou a se vitimizar, dizendo que eu só o havia usado, e me deu um ultimato: ou eu deixava meu marido para ficar com ele, ou ele contaria a todos que eu traí meu marido. Eu engravidei de outro homem para dar um filho ao meu marido, e ele me abandonou. Parte 3. Será que ele tinha enlouquecido? Não. A verdade é que ele sempre foi assim. Por isso meu marido nunca gostou dele. Davis me deu uma semana para tomar uma decisão. Comecei a ter crises de pânico e atingi meu limite quando, disfarçada de uma conversa casual, perguntei ao meu marido se ele já tinha sido infiel e o que faria em tal situação. Ele deu de ombros. Eu me livraria do lixo. Essas pessoas não têm nem respeito por si mesmas. Quem trai não é material para relacionamento. Ele continuou falando sobre as consequências e acabou me perguntando o que eu faria. Tentei me manter calma, mas acabei desabando. Só acordei depois, quando me disseram que tive um aborto espontâneo. Senti uma mistura de alívio e preocupação. Sem o bebê não havia mais evidências da traição, e mesmo que Davis falasse algo, não teria como provar. Eu me sentia mal pelo meu marido, mas já não resistia à ideia de adotar. Faria o que fosse necessário para vê-lo feliz, mas todos os meus planos foram por água abaixo quando a única pessoa no quarto era minha mãe. Ela não disse nada. Só o olhar em seu rosto foi suficiente para me dar conta do que estava acontecendo. Pedi para ver meu marido, mas ela disse que ele não queria me ver. Insisti em vê-lo e acabaram me sedando. Quando voltei para casa, ele não estava mais lá. O divórcio foi realizado contra minha vontade. Davis espalhou o rumor de que eu tinha me apaixonado por ele porque meu marido era inútil na cama, e disse coisas depreciativas para manchar a imagem dele. Tentei conversar com nossos amigos em comum, mas parecia que só piorava as coisas. A última vez que vi meu marido foi no meio dos nossos advogados.
Quando assinei os papéis do divórcio, ele parecia apagado. Não era mais o homem alegre que se emocionava ao me ver. A cor de suas bochechas havia desaparecido. Ele parecia sombrio e nunca levantou os olhos. Eu queria pedir para parar tudo, mas meu advogado me avisou que a melhor decisão era assinar os papéis. As evidências contra mim eram muitas. Enquanto assinava, lembrei-me do momento em que meu marido descobriu que seria pai. Não consegui evitar manter o sorriso dele na memória e chorei. Já faz um mês e não sei nada sobre ele. Perguntei aos amigos dele, mas ninguém quer me dizer nada. Davis deixou de ser um problema quando meu tio e meu pai lhe deram uma lição para que me deixasse em paz. Se eu não tivesse sido tão egoísta, ainda estaríamos juntos. Gostaria de poder fazer tudo de novo. Desta vez, eu adotaria e seria feliz com minha família.